desde logo muito cedo, eu sempre orei a Deus, e na minha oração eu sempre pedi a Ele para que Ele me capacitasse, para que Ele me fizesse um financiador de sua obra, para que eu me tornasse alguém que fosse contribuinte do reino de Deus. Existem algumas histórias que me motivam muito. Eu não sei se você, dentre delas, eu sempre falo aqui a história de Guilherme Congatti, um camarada que entendeu o princípio da contribuição no reino, e Deus fez dele um dos caras mais prósperos que existe. Guilherme Congatti, ele chegou a não devolver para Deus 10%. Guilherme Congatti, ele chegou a entregar 90% e ficar apenas com 10% daquilo que Deus trazia para ele. Mas não se espante, ele com 10%, ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro que Deus de fato trouxe para a vida daquele homem. Em outra ocasião, eu estava ouvindo o testemunho do dono da Golden Cross. E na época que eu ouvi o testemunho dele, ele ainda era vivo, creio que ainda seja. Ele é um crente adventista. E ele falando que a empresa dele hoje é uma financiadora do reino de Deus. Ele perdeu a Golden Cross, ficou apenas com 30% dela. E Deus deu condição a ele de ele comprá-la novamente, e ele voltou a se tornar novamente o sócio majoritário daquela empresa. Não só esses nomes que eu estou citando, mas tantos outros. Sempre que você chegar numa igreja e você ver alguns irmãos prósperos, você pode procurar o pastor daquela igreja e perguntar: pastor, quem são os crentes mais generosos que o senhor tem aqui na sua igreja? E eu não tenho dúvida que ele vai lhe dizer que os crentes mais generosos que ele tem são justamente os que mais prosperam naquela denominação, naquela igreja. Porque é um princípio do reino. É um princípio que, quando de fato nós plantamos, nós assim colhemos. O problema é quando nós não entendemos o princípio da generosidade e nós acabamos querendo trocar com Deus, nós queremos negociar com Deus, nós queremos dar para receber. E desta forma realmente não funciona. Com Deus não aceita suborno. Por isso é que nós temos que entender, e nesse processo de 4 semanas eu quero tratar com vocês, acerca de entendermos as razões, as motivações que irá me conduzir para que eu me torne alguém que de fato celebre no reino de Deus, oferte no reino de Deus e dizime do reino de Deus. Se nós não compreendermos o princípio, a motivação, nós iremos fazer isso de uma forma errada e automaticamente nós iremos, infelizmente, em vez de sermos abençoados, nós iremos atrair maldições para nossas vidas. Os slides estão prontos? Não? Carregando? Ok. Então será uma sequência de 4 semanas, onde o meu desejo era que todos estivessem presentes, todos aqueles que participam do domingo pudessem estar presentes, para que assim, juntos nós pudéssemos aprender acerca desses assuntos que é tão importante. O texto que eu vou ler vai ser Ageu, capítulo 1. Eu estou com um pigarrinho ainda, irmãos, que eu estive bem enfermo esses dias. Estou na base do antibiótico, mas ainda fica aquele pigarrinho. Então, paciência, viu? Eu quero trabalhar com vocês hoje a carta que foi escrita por Ageu. Ageu, ele fica... Se você tiver dificuldade em encontrar o livro de Ageu, se você tiver com Bíblia, você vai para Mateus, aí de Mateus você volta Malaquias, volta Zacarias, livro de Ageu. Então, abra aí no livro de Ageu, para nós assim fazermos essa leitura. Dá para abrir pelo menos o livro de Ageu? Pronto, maravilha então. Eu vou fazer a leitura pelo meu telefone,
para nós termos uma melhor compreensão, eu acho que os meninos estão usando a NVI. Eu quero usar com vocês aqui a linguagem, na linguagem de hoje. Ela é uma linguagem muito compreensível. Eu quero tratar com vocês aqui, talvez em 2 semanas, essa carta. Então, hoje eu quero tratar do versículo 1 ao versículo de número 7, ou versículo número 6. Vai nos dizer: no segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadac. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está fazendo que ainda não chegou, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim, por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês vivendo em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pense bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupa, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário do trabalhador, e o salário que o trabalhador recebe, não dá para viver. Apenas esses versos, eu quero aqui poder orar com vocês. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque somos teus filhos. Deus, que nessa noite o Senhor trabalhe de uma forma poderosa em nossos corações. Que nessa noite o Senhor nos leve a entendermos o princípio da generosidade, que no decorrer desses estudos nós venhamos ser edificados, que nós venhamos crescer, que nós venhamos evoluir diante da tua presença. Eu assim te oro, grato em nome de Jesus. Amém? Conseguiu carregar o slide? Amém? Para nós entrarmos propriamente nesse texto, eu preciso voltar para a data de 583 ou 586 antes de Cristo. Em 586 antes de Cristo, aconteceu o que é tão conhecido, o tão chamado cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia, ele foi um período onde Deus levantou o grande império da Babilônia para invadir Jerusalém, depois de muitas advertências, depois de Deus muitas vezes convidar eles ao arrependimento, mas eles não se arrependiam dos seus pecados. E nesse processo, Deus ele levanta o grande império da época, o grande rei Nabucodonosor, que ele invade Jerusalém e ele destrói os muros de Jerusalém, ele destrói o templo em Jerusalém, ele mata as pessoas e ele leva o povo como escravo para a Babilônia. Esse processo é um dos processos mais dolorosos da história do povo de Israel. Para você ler o Antigo Testamento, você tem que compreender esse processo. E foi um processo muito doloroso. O povo ficou mais ou menos em torno de 70 anos escravizados na Babilônia. Porém, quando passou-se alguns anos, é quando nós vemos agora que Neemias ele estava diante do rei, servindo ao rei como copeiro. E o rei Ciro percebe o semblante de Neemias um tanto quanto triste, abatido. E ele pergunta o que é que se passava com Neemias, e Neemias diz: como é que eu poderia estar bem,
sabendo que a cidade onde se encontra o sepulcro dos meus pais se encontra totalmente devastados. A partir daquele momento, a Bíblia nos diz que Neemias ele encontrou graça diante do rei Ciro, e o rei Ciro ele autorizou o que nós iremos chamar da primeira remessa. Ele autorizou Neemias organizar uma pequena parcela de pessoas, aproximadamente 50 mil pessoas, para que essas pessoas voltassem para Jerusalém, isso no ano de 537. Eles voltam, essa primeira remessa volta para Jerusalém, no comando do sacerdote Zorobabel. Então essa primeira remessa eles voltam para Jerusalém com o objetivo principal, é o que nós iremos encontrar no livro de Esdras. O objetivo principal dessa primeira remessa que voltou era reconstruir os muros que tinham sido destruídos em Jerusalém. Os muros que tinham sido destruídos em Jerusalém. Adiante, por gentileza. Adiante, por gentileza, isso. Quando eles voltam para Jerusalém, no processo da reconstrução do templo, eles começam a ter muitas dificuldades. Dentre delas, falta ou recursos limitados. Quem eram esses que estavam voltando para Jerusalém? Eram pessoas que tinham passado um bom tempo, não era ainda os 70 anos, mas talvez aí uns 30 anos escravizados na Babilônia. Então esse povo eles estão voltando com recursos limitados. Eles não estão voltando cheios de riqueza. É bem verdade que o imperador ou o rei Ciro, ele foi generoso ao ponto de conceder alguns recursos para que assim eles conseguissem, de fato, voltar à reconstrução, mas os recursos eles eram limitados. Ele não tinha recursos suficientes. Eles tinham vozes contrárias àquela implantação, àquela restauração naquele tempo. Se você ler o capítulo 4 de Esdras, você vai perceber que um grupo de samaritanos, e quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram judeus hebreus também. Porém, depois do processo da morte de Salomão, as 12 tribos elas foram divididas. Reino do Sul, que ficou Judá e Efraim, que era justamente esse povo, e o reino do norte, que eram as 10 tribos. Porém, a capital do reino do norte, que era Samaria, tinha sofrido anteriormente um cativeiro pelos assírios, e os assírios se envolveram com as mulheres dos hebreus e eles se tornaram mistos. Então, por isso é que sempre vai ter essa diferença entre judeu e samaritano. E quando eles voltaram para Jerusalém, os samaritanos queriam ajudá-los, porém, eles não quiseram a ajuda dos samaritanos. Então, o que é que o povo de Samaria faz? Eles pegam cartas, enviam cartas para o rei na Pérsia, dizendo que este povo estava preparando uma rebelião contra o rei da Pérsia. Então, os recursos que o rei estava mandando, por conta das calúnias, são paralisados. A partir daquele momento, as vozes contrárias começaram, de fato, a atrapalhá-los. O sentimento de incapacidade também começa a dominar aquele povo. E que sentimento era esse? Imagine vocês, alguma dessas pessoas, eles tinham acompanhado, eles tinham visto a reconstrução, ou a primeira glória do templo de Salomão. Quando Salomão ele construiu esse templo que eles estavam reconstruindo, ele construiu no ápice do seu ministério, ou do seu reinado. Ele utiliza-se de ouro, da melhor madeira que existia. Outros reis mandavam, de fato, mantimento, madeira, pedra, para que ele reconstruísse. Então, Salomão, quando ele constrói o templo, ele estava no maior momento do seu reinado. Então, ele tinha condições, ele tinha possibilidade, ele tinha meio, ele tinha recursos para fazer acontecer. Mas esse povo que voltou, essas 50 mil pessoas, escravos, dependendo de recursos que o rei estava mandando. Aí o rei agora fecha os recursos.
Os samaritanos se levantam contra eles. Agora eles começam a olhar para aquele templo e eles agora são dominados por esse sentimento de incapacidade. Ou seja, nós não temos condições de concluirmos essa reconstrução. Então o que acontece com eles? Próximo slide. A obra foi parada. Essa obra ela foi parada, e pode adiantar o próximo. Por quê? Porque eles fizeram uma leitura errada das adversidades que surgiram. Então, recapitulando para você entender onde eu quero chegar. Quando eles voltam, os recursos são travados, o sentimento de incapacidade domina eles, as vozes contrárias começam a friar, e diante desses problemas que surgem, infelizmente a obra para, e a obra para porque eles fizeram uma leitura errada das adversidades que surgiram. O fato de surgirem dificuldades no processo de um projeto não quer dizer que Deus não esteja no projeto. Jesus não se importa conosco. Jesus nos abandonou. Ao ponto deles acordarem Jesus e questionarem: mestre, não te importa que venhamos a perecer? Eles acordam Cristo de fato acreditando, tendo crença que de fato eles iriam perecer. Quando de fato Jesus olha para ele e diz: homens de pouca fé, e ele estende as mãos e diz: aquieta-te vento, aquieta-te mar. Então a grande realidade é que até mesmo dentro dos projetos quais Deus muitas vezes nos entrega, isso não quer dizer que nós não iremos passar por adversidades. Projetos, bênçãos que nós recebemos de Deus têm grandes adversidades. Esses dias nós realizamos uma conferência em Vertentes, e nessa conferência nós tivemos um prejuízo financeiro, não de vidas, porque a conferência foi uma bênção, mas tivemos um prejuízo financeiro aproximadamente de 12 mil reais. E como somos seres humanos, naquele momento você para um pouquinho e você começa: cara, será que Deus não está nesse projeto? E eu lembro que Deus falou ao meu coração, dizendo: meu filho, toda plantação, para você colher algo, você tem que de fato regar a terra, você tem que escavar, você tem que ir para o sol, você tem que batalhar, você tem que investir, até a semente você tem que comprar. Ou seja, há gastos e custo para que de fato você colhe alguma coisa. Mas nós somos levados muitas vezes a não enxergarmos desta forma. É justamente isso que acontece com esse povo. Eles recebem a ordem, eles voltam para Jerusalém, é dado a ordem: olha, reconstrua o templo. No capítulo 4, se você ler depois, você vai ver que eles estavam reconstruindo o templo, não eram tristes. O texto é categórico quando diz que eles estavam jubilando, celebrando, louvando, adorando o Senhor. Eles estavam alegres, eles estavam eufóricos. Mas mediante esse processo, vêm as lutas. Mediante esses processos, vêm os recursos limitados. Mediante esses processos, vêm as vozes negativas. Mediante esses processos, vêm, infelizmente, os adversários. E essas circunstâncias roubou a alegria. E essas circunstâncias roubou a motivação. E essas circunstâncias os paralisou ao ponto da obra ser parada. E esse contexto, ele reflete muito a vida de muitas pessoas. Recentemente converteu-se um rapaz aqui no galpão, e o cara começou com muita euforia. O cara não começou a 100, ele começou a 1000 por hora. E daqui a pouco, 1000 por hora, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, daqui a pouquinho aquele irmão começa a esfriar. Aí começa a ligar: meu irmão, cadê você? Pastor, tá meio ruim as coisas, mas vou chegar. Daqui a pouco já não vem no domingo. Daqui a pouco vem a cada 15 dias. E está vindo uma vez por mês. E por que isso? Porque começou com muita motivação. Começou com muito entusiasmo, mas os processos negativos da vida vêm. Porque não vos engane, a maior mentira que as igrejas pregam por aí é dizer que quando Cristo está conosco não há problemas. Mesmo Cristo estando conosco, há problemas. Mesmo Cristo estando conosco, grandes adversidades sobrevêm sobre nós. Isso é um fato, isso é uma realidade da existência humana. Então esse povo, eles são paralisados. A obra é paralisada porque eles fizeram uma leitura errada do cenário. 15 anos a construção ficou parada.
Não foi um ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi 4 anos, não foi 10, não foi 12, 15 anos. O templo ficou parado. E por quê? Por conta dessa palavrinha. O comodismo chegou. Tudo ficou muito cômodo agora. Eles se acomodaram com a situação. Aí, nesse caso, no processo do comodismo, os nossos interesses vêm em primeiro lugar. Nossos interesses vêm em primeiro lugar. Os interesses de Deus em segundo lugar. Esse é uma das características que sobrevém sobre a vida de todas as pessoas quando o comodismo chega na vida delas. Porque eles pararam ali simplesmente pelo momento da situação. Mas aí passou 1 ano, passou 2 anos, 10 anos, 15 anos. Aí agora eles ficaram totalmente acomodados. Vocês lembram da leitura que fizemos? O versículo 2, se você tiver com a Bíblia, você vai ler aí. No versículo 2, eles estavam dizendo para eles mesmos o seguinte: ainda não é tempo de reconstruirmos o templo do Senhor. Depois de 15 anos, não foi de meses, de 15 anos, a conversa deles, a cantoria deles eram: ainda não é tempo. E essas circunstâncias roubou a alegria, e essas circunstâncias roubou a motivação, e essas circunstâncias os paralisou ao ponto da obra ser parada. E esse contexto, ele reflete muito a vida de muitas pessoas. Recentemente converteu-se um rapaz aqui no galpão, e o cara começou com muita euforia. O cara não começou a 100, ele começou a 1000 por hora. E daqui a pouco, 1000 por hora, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, daqui a pouquinho aquele irmão começa a esfriar. Aí começa a ligar: meu irmão, cadê você? Pastor, está meio ruim as coisas, mas vou chegar. Daqui a pouco já não vem no domingo. Daqui a pouco vem a cada 15 dias. E está vindo uma vez por mês. E por que isso? Porque começou com muita motivação. Começou com muito entusiasmo, mas os processos negativos da vida vêm. Porque não vos engane, a maior mentira que as igrejas pregam por aí é dizer que quando Cristo está conosco não há problemas. Mesmo Cristo estando conosco, há problemas. Mesmo Cristo estando conosco, grandes adversidades sobrevêm sobre nós. Isso é um fato, isso é uma realidade da existência humana. Então esse povo, eles são paralisados. A obra é paralisada porque eles fizeram uma leitura errada do cenário. 15 anos a construção ficou parada. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi 4 anos, não foi 10, não foi 12, 15 anos. O templo ficou parado. E por quê? Por conta dessa palavrinha. O comodismo chegou. Tudo ficou muito cômodo agora. Eles se acomodaram com a situação. Aí, nesse caso, no processo do comodismo, os nossos interesses vêm em primeiro lugar. Nossos interesses vêm em primeiro lugar. Os interesses de Deus em segundo lugar. Esse é uma das características que sobrevém sobre a vida de todas as pessoas quando o comodismo chega na vida delas. Porque eles pararam ali simplesmente pelo momento da situação. Mas aí passou 1 ano, passou 2 anos, 10 anos, 15 anos. Aí agora eles ficaram totalmente acomodados. Vocês lembram da leitura que fizemos? O versículo 2, se você tiver com a Bíblia, você vai ler aí. No versículo 2, eles estavam dizendo para eles mesmos o seguinte: ainda não é tempo de reconstruirmos o templo do Senhor. Depois de 15 anos, não foi de meses, de 15 anos, a conversa deles, a cantoria deles eram: ainda não é tempo de reconstruirmos o templo do Senhor. Mas porque eles estavam trazendo essa argumentação? Porque o comodismo chegou. Aí quando o comodismo chega, infelizmente, a obra de Deus já deixa de ser prioridade na nossa vida.
As nossas obras, os nossos projetos tornam-se prioridade. No versículo 4, o Senhor vai dizer: vocês dizem que não chegou o tempo, mas vocês estão habitando em casas luxuosas, enquanto o meu templo, coloca por gentileza o texto lá, troca rapidinho. Bota o versículo número 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. 15 anos tinha passado, eles tinham paralisados, mas o tempo não chegou. Verso 3: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em destruição, desconstruída, destruída? Então qual era o argumento? O comodismo chegou. O argumento que predominava agora é: o meu reino em primeiro lugar, os meus projetos em primeiro lugar. O reino de Deus, se tiver tempo, eu faço. Isso, infelizmente, é uma característica que vem sobre a vida de muitas pessoas. Pessoas que se envolveram na obra, mas que por uma razão ou outra acabam parando no processo. E nesse parar no processo da caminhada, eles acabam se acostumando com a situação. Recentemente alguém chegou para mim e disse: pastor, eu vou dar uma parada no meu ministério, não é aqui da igreja, de outro ministério, porque eu preciso colocar algumas questões em ordem na minha casa. Eu disse: meu irmão, sábia decisão você tomou, é inteligente de sua parte fazer isso. Agora, cuidado, determine esse tempo, porque o tempo, você pode se tornar muito cômodo nessa situação de não estar envolvido no reino, e infelizmente se adaptar com essa situação, e não perceber, infelizmente, morrer espiritualmente. Muitas pessoas acabam, infelizmente, se acomodando à vida a qual está vivendo, ao comodismo, e infelizmente não se levanta. Então acaba dizendo: agora eu estou muito ocupado com os meus projetos, eu estou muito ocupado com as minhas coisas, não tenho tempo de fazermos agora o que Deus de fato está fazendo. Quando o comodismo chega também, nós somos muito bons em darmos desculpa. Você já percebeu isso? Essa semana eu me deparei com um casal que está afastado aqui da igreja, e na época que eles estavam ativos, eu disse: meu irmão, cadê vocês? Pastor, a gente está trabalhando muito. E trabalhando muito ao ponto de realmente não conseguir vir para o culto. E eu encontrei eles essa semana. Eu disse: cadê vocês? Pastor, a gente está trabalhando de domingo a domingo. E já diz o velho ditado que quem é muito bom em dar desculpa, não é mais bom em fazer nada. Então, a pessoa, quando ela está acomodada, quando infelizmente ela está dormente no seu processo espiritual, ela sempre terá uma desculpa para de fato justificar o seu fracasso. Outra coisa, no processo do comodismo, nós gostamos de arrumar bodes expiatórios para colocarmos a culpa. Se você voltasse para conversar com esse povo lá na época da reconstrução, irmãos, por que 15 anos? Porque quando a gente voltou, a gente estava cheio de entusiasmo, a gente estava cheio de ideias, mas aí surgiram as vozes contrárias, os recursos faltaram. Infelizmente, nós fomos paralisados pelos inimigos, e nós fomos desmotivados, e não prosseguimos. Muitas pessoas, infelizmente, param na caminhada, e não têm a capacidade ou a humildade de dizer: os problemas, o maior culpado do meu fracasso espiritual sou eu. Muitas pessoas ficam procurando bode expiatório. Muitas pessoas procuram desculpa, pessoas: não, é porque o pastor não me visitou, é porque a irmã não falou comigo, é porque os jovens da igreja não interagiram comigo, então eu parei. Infelizmente é muito natural nesse processo, infelizmente. Então eles param porque eles ficaram, infelizmente, acomodados com a situação. E nesse processo que eles estavam totalmente ali dormentes, é o processo que Deus manda a mensagem para eles. É quando Deus envia essa mensagem para eles. E nesse processo que Deus manda essa mensagem para eles, o Senhor vai dizer o seguinte: vejamos o versículo de número 6.
Melhor, o texto todo, né? Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Preste atenção. Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém, não chega para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pense bem no que tem acontecido com vocês. Nesse processo de lentidão, de dormência, quando a palavra é ministrada a eles, essa palavra ela tem um poder de fazer eles rever algumas prioridades. A partir do momento que essa palavra foi ministrada pelo profeta Ageu, depois de 15 anos dessa paralisia, nessa dormência espiritual, esse povo agora eles foram despertados. Isso. Por quê? Porque eles perceberam que seus projetos sem Deus não passavam de projetos falidos. Quando Deus chega para eles e diz: olha, preste atenção. Deus diz: olha, analisem bem o que tem acontecido com vocês. Aí Deus diz: vocês têm trabalhado muito, vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês têm comida, mas não é o suficiente para alimentar todos. Vocês têm bebida, mas mesmo assim estão com sede. Vocês têm salários, mas os salários de vocês não é o suficiente para gerir toda a estrutura de vocês. Deus convida eles para eles fazerem uma reflexão. Deus convida eles para eles analisarem se estava de fato dando certo o processo do comodismo, o processo de não entender que o reino deveria ser priorizado. Só que essa mensagem do profeta Ageu, ela conseguiu gerar um despertamento. Essa palavra do profeta Ageu, ela conseguiu despertar algumas pessoas. Eu acredito que muitas pessoas acabam se deparando com esse verso, porque é uma interrogação. Uma certa vez eu estava falando com o irmão, e ele dizendo: Paulinho, eu ganho bem, mas mesmo ganhando bem, eu não consigo viver bem. E eu disse: cara, eu conheço pessoas que ganham menos que você, e vivem muito melhor do que você. E ele me disse: qual é o segredo da questão? E eu disse: o segredo da questão encontra-se que quando nós não priorizamos o reino de Deus, infelizmente, nós juntamos em sacos furados. Era justamente isso que estava acontecendo aqui nesse processo. Eles estavam agora desanimados, paralisados, acomodados, pensando apenas no seu próprio reino, pensando apenas em construir para si. Nesse processo, Deus adverte eles com essa palavra. Essa palavra entra no coração deste povo e eles são despertados agora. Eles estavam trabalhando muito, colhendo pouco. Estava semeando muito, colhendo pouco. Estava semeando muito e colhendo pouco por duas razões. Primeiro, porque desprezavam a obra do Senhor. A partir do momento que eles estavam desprezando a obra do Senhor e priorizando suas próprias construções, eles acabavam não obtendo de fato as bênçãos do Senhor. Aprenda uma coisa, meus irmãos. Na vida de um cristão, deixa eu tomar aguinha. A vida de um cristão, ela é muito diferente da vida do ímpio lá fora. Eu tenho aprendido que no processo da prosperidade, existem pessoas que prosperam por si mesmas, existem pessoas que prosperam pelo auxílio de Deus, e existem pessoas que prosperam pelo auxílio de Satanás. Mas como assim, pastor? Pode. Existem pessoas que prosperam pelo auxílio de Satanás. Se você observar em Lucas capítulo 4, Satanás ele pegou Jesus, levou
no alto da montanha e disse: se você me adorar, tudo isso eu te darei. Então Satanás, se ele perceber que dando riquezas a uma pessoa, ele vai tirar aquela pessoa da presença de Deus, ele dá. Ele faz aquela pessoa tornar-se próspera. Mas também existem prosperidades que são dadas por meio de Deus. E a Bíblia está repleta acerca dessas questões. Um dos textos mais belos que eu gosto na Bíblia é que a Bíblia diz que Isaac, quando ele chegou na cidade de um determinado rei, o rei de Salém, eu acho que era de Salém, a Bíblia vai dizer que Isaac, ele cavava poços e dava água. Aí os seus inimigos ficavam frustrados com aquilo. Eles iam lá e entupiam os poços de Isaac. Aí Isaac ia no outro local, cavava, dava o quê? Dava água novamente. Por quê? Porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava sobre a vida de Isaac. Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. Esses dias eu fui convidado para orar na inauguração de uma farmácia, e eu disse: meus irmãos, eu estou aqui para orar pelos proprietários da farmácia. Eu não oro por lugar, porque Deus não unge lugar, Deus unge pessoas. Aonde você colocar a planta do seu pé, aí haverá prosperidade. A bênção do Senhor, ela repousa sobre a vida do homem que está em Deus. Então esse povo, infelizmente, eles estavam colhendo pouco, porque eles não estavam priorizando a obra de Deus. Eles estavam buscando o seu próprio reino e desprezando a obra de Deus. Por isso é que no versículo de número 4, o Senhor questiona eles: vocês dizem que não é tempo de reconstruir o meu templo, mas vocês estão reconstruindo as casas de vocês. Vocês estão morando em casas luxuosas, enquanto o meu templo está destruído. Então, não priorizar, menosprezar a obra do Senhor, foi o motivo pelo qual fez com que aquela geração juntassem sacos furados. Eles de fato ganhavam algo, mas não conseguiam fazer nada, porque estavam, infelizmente, invertendo a ordem do reino. Quando a ordem do reino é invertida, nós não conseguimos obter resultado. E que ordem é essa? Quem lembra da ordem? Quem lembra da ordem do reino? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o problema nosso é que nós achamos que não é bem assim. Às vezes nós achamos que Deus errou quando escreveu. Nós, infelizmente, não confiamos nos métodos os quais Deus nos entregou. Então nós achamos que os nossos projetos é melhor do que o de Deus. Eu já contei aqui que uma vez eu marquei um gabinete com o irmão e minto, não foi um gabinete, uma conversa aleatória. E eu perguntei: meu irmão, cadê você? E ele disse: meu irmão, eu não estou indo para a igreja porque eu estou trabalhando muito. E Deus colocou no meu coração o desejo de eu construir algo para Ele. E para eu construir algo para Ele, eu tenho que de fato trabalhar muito. Eu disse: mas o teu trabalhar muito está te afastando de Deus. Não, mas é o projeto de Deus. Cara, será que não está errado não o teu projeto? Porque veja bem, Deus disse: só buscar primeiro o meu reino, aí as demais coisas eu acrescento. Aí você está querendo acrescentar sem Deus. Isso vai dar errado, irmão. Foi feito e dito, irmãos. Está dando tudo errado para esse camarada. Então, quando nós invertemos a ordem, quando nós achamos que os nossos projetos, nossas ideias, os nossos métodos é mais eficiente que o de Deus, nós saímos no prejuízo. Então, esse povo estava trabalhando muito, se esforçando muito, se matando muito e colhendo muito pouco, porque não estava priorizando a obra de Deus, e segundo, não estava invertendo a ordem do reino. E a ordem do reino é essa: busca em primeiro lugar o meu reino, e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Isaac cavava, a água brotava, porque priorizava o reino de Deus. Quando Deus resolve abençoar alguém, abençoado está em ponto final. Eu gosto muito do texto que fala que quando Jacó trabalhava para o seu sogro, ele faz um pacto com o seu sogro. Labão chega para ele e diz: olha, você vai ser o pastor das minhas ovelhas, e o teu salário é o seguinte: as ovelhas que nasceram com manchas serão tuas ovelhas, e toda ovelha lisa é as minhas ovelhas. Porém, o que é que os filhos de Lobão faziam? Eles trapaceavam o processo. Eles pegavam as ovelhas e botavam para cruzar
lisa com lisa, para não nascer ovelhas com mancha. Mas o texto é categórico e vai dizer o seguinte: e Deus intervia na gestação das ovelhas. Aí cruzava a ovelha lisa com lisa, nascia ela com mancha. Aí Jacó começa a ficar rico e mais rico e mais rico. Aí Lobão se inquieta com isso e diz: está errado. Jacó, vem cá, a partir de hoje as tuas ovelhas é as lisas e as minhas é com as manchas. O que é que acontece? Deus vai lá no útero das ovelhas, mexe na gestação e começa a nascer ovelhas lisas. Não importa, por mais que os adversários tentassem atrapalhar o processo, a bênção tinha sido dada por Deus. Eu entendo que quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós estamos andando pelo processo qual Deus de fato nos entregou, abençoado nós nos tornamos. E não importa o quanto A ou B, C ou D tente atrapalhar. Eu conto minhas experiências quando estou pregando acerca desse assunto, porque eu fui um cara que já rodei muito tentando vender. Eu já rodei o Brasil inteiro à procura de vendas, mas nunca vendi tanto quanto vendo hoje enquanto pastor. Porque na época que eu assumi o pastorado, uma das minhas orações era: Senhor, eu não quero ser assalariado por igreja. Eu sempre orei e irei continuar orando a Deus e: Senhor, me dê condições de eu ter o meu próprio salário. A minha oração sempre foi: Senhor, eu não quero ser assalariado pela igreja, eu quero poder abençoar a igreja. Eu quero me tornar um mantenedor da tua igreja, da tua obra. E nesse processo de ministério galpão, eu precisei parar agora de viajar. E nesse processo que eu paro de viajar, eu nunca vendi tanto como tenho vendido. Aí você me pergunta: mas como assim, pastor? Cara, eu não tenho outra explicação a não ser Deus. Eu tenho um grande representante amigo meu, um dos caras mais sérios, que é de Santa Catarina. Esse cara estava em São Paulo, no Brás, e ele compra uma blusa, e Deus faz ele pegar a blusa e dizer: cara, eu queria vender essa mercadoria em Santa Catarina. Aí o cara comprou uma blusa no Brás, de São Paulo, veio para o Pernambuco me procurar para se tornar o meu representante. Quando aquele cara me procurou, na hora eu entendi que Deus estava me dizendo: meu filho, não se preocupe, que você não indo, eu mando as pessoas virem até você. E cara, o camarada é um dos maiores vendedores que existe no estado de Santa Catarina. Cara íntegro, sério, competente. Eu tenho clientes que ligam para mim hoje, e eu não os conheço, mas as quantias que eu chego a vender são quantias que pessoas dizem: Paulinho, mas qual é a tua estratégia de marketing? Eu não tenho marketing, eu sou péssimo em marketing. Se você for na minha rede social, você vai ver lá. Faz um ano que eu não alimento minha rede social, do meu Instagram. Mas tem me faltado em hipótese alguma. Eu não estou aqui dizendo para você ser relaxado com a sua empresa. Se você for na minha empresa, você vai ver, eu sou muito organizado no meu financeiro. O meu produto é todo padronizado. A minha mercadoria tem todo o controle de qualidade. Mas aquilo que eu não estou podendo fazer, porque o ministério me exige fazer aqui, o meu marketing, a minha carteira de cliente, o meu processo direto com o cliente, Deus tem feito por mim. E o fato de eu ter me dedicado ao rei não tem me deixado faltar. Uma das grandes preocupações de minha esposa era: tu agora com essa igreja, a empresa vai fechar. E ela fica pasma, porque eu com a igreja, nós nunca vendemos tanto. O segredo do meu sucesso não é o quanto eu sou inteligente. Eu participo de rodadas de negócio. O meu produto não é o melhor. Eu estava mostrando a Tita, que é uma grande estilista, dizer: Tita, eu trabalho há 4 anos com a mesma modelagem. Mas eu vou para uma rodada de negócio, que são 3 dias, no segundo dia eu encerro minhas vendas. A concorrência eu não entendo por quê. E eu também não entendo. Às vezes eu paro, cara, quando eu chego lá que eu vejo os produtos expostos, eu digo: para mim já era. E quando dá o segundo dia, as minhas vendas são encerradas. Eu voltei, na última rodada eu voltei para casa, e o dono da representação me ligando: Paulinho, volto para cá para atender os clientes. Meu filho, se eu for atender, eu não vou conseguir entregar, porque eu estoquei por completo.
Em um dos meses piores desse ano, clientes me ligando, dizendo: meu filho, eu não posso atender, até dezembro eu estou totalmente vendido todos os meus produtos. Será que o fato de eu estar me dedicando ao reino de Deus impossibilitou de eu ter crescimento? Em hipótese alguma. O problema é que nós não confiamos no que a palavra nos diz. O problema é que nós somos incrédulos com relação ao que a Bíblia nos ensina. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a gente não busca. Não é bem assim. Eu vou dedicar primeiro no meu, eu vou construir o meu, aí depois que eu construir o meu, eu penso em Deus. E quando nós alimentamos essa mentalidade, volta para o texto, por gentileza. Quando nós alimentamos essa mentalidade, o processo que vai juntar para nós, que vai nos restar, infelizmente, é o processo de estarmos trabalhando muito, altas madrugadas, mas infelizmente colhendo muito pouco. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre nós entendermos que se nós confiarmos nele, ele fará milagres acontecer. Ele abrirá portas aonde de fato nós não conseguiremos encontrar ou abrir. Mas eu vejo muitas pessoas, que infelizmente tratam o reino de Deus em segundo plano. E por tratarem o reino de Deus em segundo plano, trabalham muito, mas não colhem nada. Vivem vidas, e me desculpe a expressão, miseráveis. Tem pessoas que vivem vidas miseráveis, porque infelizmente estão negligenciando uma chave do reino, um princípio do reino, que é de fato entregar, devolver, honrar Deus com as nossas finanças. Quando eu estou honrando Deus com as minhas finanças, eu estou declarando para Deus que o dinheiro, mamon, não é o meu Senhor. O meu Senhor é o meu Pai, e eu honro a Ele com os meus bens. Então devolver para Deus, de fato, priorizar Deus, de fato, é algo que nós precisamos aprender. Quando nós de fato não entendemos isso, nós colocamos e estamos em bolsa furada, em saco furado. E infelizmente está cheio de pessoas. O que mais tem nas igrejas é pessoas, infelizmente, que diz: pastor, estou trabalhando muito. Aí eu digo: agora esse camarada agora vai enricar do dia para a noite. Aí quando termina o ano, e aí meu filho? Pastor, só misericórdia. Trabalhei tanto, não colhi nada. Mas por quê? Porque infelizmente o princípio está aí. Nós é que somos negligentes com relação a isso. O que é que eu quero mostrar nessa noite para vocês? Precisamos aprender como igreja que se nós tivermos a capacidade, a coragem de priorizarmos Deus nas nossas finanças. Eu não sou, e vocês me conhecem, eu não sou nenhum Edir Macedo, eu não sou pregador da prosperidade, mas eu sou pregador da Bíblia, da palavra de Deus. E esse é um princípio da palavra de Deus. Se nós de fato entendermos que precisamos honrar Deus com aquilo que é tão sagrado para nós, o dinheiro, é a única coisa que Deus vai chamar de Senhor na Bíblia, é o dinheiro. É a única coisa que Ele vai dizer: existe eu, seu Senhor, existe outro Senhor, é o dinheiro. Não existe outra, somente o dinheiro. A Bíblia, ela de fato, algo que o dinheiro, ele é algo que domina o coração das pessoas. Então, quando alguém tem coragem de investir no reino de Deus, essa pessoa prospera. Tem um menino aqui da igreja que ele, quando resolve ofertar, ele oferta bem. E esse menino não trabalha muito pouco. Eu digo a ele: rapaz, tu é preguiçoso. Mas o cara ganha dinheiro. Esse dia ele disse: pastor, eu vou ofertar R$2.000 para a conferência de vertentes. E se você chegar meio dia, ele está dormindo. Entreguei o camarada. Esquece. Mas é um camarada que, quando ele resolve ofertar, ele entende o princípio da oferta. E ele tem colhido muito, porque de fato ele tem entendido o princípio da generosidade. Quando ele percebe que realmente precisa, esse rapaz, de fato, ele não mede esforços para de fato fazer acontecer. O meu desejo, irmãos, não é pensando apenas, eu digo isso e às vezes sou até um tanto quanto arrogante, quando eu digo eu não preciso do dinheiro de vocês. É porque algumas pessoas pensam que o pastor às vezes prega acerca desses assuntos porque precisa do dinheiro deles. A obra de Deus, ela precisa sim. E eu entendo que o reino de Deus, ele irá se tornar muito mais forte entre nós, quando nós formos uma igreja que de fato somos liberal nesses aspectos.
Quando nós entendermos, temos um coração mais liberal com relação a isso, vocês irão perceber que nós seremos uma igreja muito próspera. Eu congreguei perante 2 anos, 1 ano no pastor Mauro. E lá na igreja tinha um rapaz muito rico. Um cara muito próspero. E ele chegou para o pastor Mauro e ele disse: pastor, eu quero ofertar 300 mil reais para o acampamento. Aí eu lhe pergunto, esse camarada ficou pobre porque ofertou 300 mil? Irmão, o cara não sabe o que fazer com o dinheiro. Todo o trabalho que tinha lá, quando dizia, vamos fazer algo, ele dizia, eu dou 3 boi, 4 boi. Ah, pastor, mas ele não tinha. Esse irmão é de origem simples, humilde, mas sempre com coração voluntário. Porque a Bíblia vai dizer que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Tem pessoas que dizem: Senhor, me abençoa, porque se o Senhor me fizer um homem muito rico, eu vou abençoar o teu reino. Aí Deus diz: meu filho, eu estou te dando 1.000 reais, para você me devolver 10%, então é a maior dificuldade do mundo. Mas se eu te der 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Então o problema de nós muitas vezes não sermos prósperos e não retermos as bênçãos de Deus sobre nós, é porque o nosso coração ainda é muito apegado a mamon. O nosso coração ainda é muito apegado às riquezas. Nós estamos no mesmo processo que este povo, acomodados, pensando no meu próprio reino, pensando no meu próprio, na minha própria construção. Quando eu fizer, aí eu vou pensar em de fato fazer o reino de Deus. E todas as vezes que nós entramos por esse caminho, você pode até trabalhar e pode até ganhar algo, mas não seria o que Deus de fato gostaria que você obtivesse. Então entenda esse princípio. Não adianta, por isso é que o Salmo 121, ele vai dizer que inútil, coloca o Salmo 121, por gentileza, rapidinho, para nós encerrarmos. Salmo 127. Veja esse texto. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Próximo versículo. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Não adianta, irmãos, trabalhar muito se o Senhor não estiver na construção. Não adianta tentar vigiar se o Senhor colocar a sentinela se o Senhor não for o vigia da casa. Deus não está anulando o nosso trabalho. Deus não está anulando o nosso empenho. O que Ele está dizendo é o seguinte: trabalhem, mas confiem em primeiro lugar em mim. Façam tudo com muita excelência, mas entendam que eu sou o mantenedor, que eu sou aquele que abre a porta que está fechada, que envia o cliente para você, que sou eu quem faz de fato acontecer. Se nós aprendermos a ser uma igreja que confia mais em Deus e menos em nós, que confia mais em Deus e menos nos nossos planos, porque planos bem elaborados fracassam, mas uma fé bem firmada não fracassa. Amém? Se coloque em pé nessa noite. Me perdoe a minha pouca voz. Que a nossa semeadura seja uma semeadura, que nós venhamos plantar muito e colhermos muito. Que a nossa plantação ela seja marcada por grandes colheitas. Não há problema algum em termos de dinheiro. Eu vi esses dias um palestrante ele dizendo: eu não tenho vergonha de dizer que sou rico. Eu teria vergonha de dizer que sou rico se o meu dinheiro não ajudasse outras pessoas.
Então o dinheiro não é o problema é o coração do homem. O mal não está na moeda, o mal está em nosso coração. A avareza não está na cédula, a avareza está no coração. Nós precisamos limpar os nossos corações, nós precisamos priorizar o nosso reino, o reino de Deus. E precisamos de fato entendermos que a obra de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Amém? Eu quero orar com vocês nesse instante. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua vontade. Obrigado pelo Senhor ser tão bom para conosco. Obrigado por essa palavra de hoje, porque muitas vezes nós erramos nesses aspectos. Nós pecamos nesses aspectos. Muitas vezes nós fazemos do dinheiro o nosso próprio Deus. Muitas vezes nós priorizamos a nossa própria obra e deixamos o teu plano em segundo lugar. Senhor, nos ensina a termos corações totalmente abertos para o teu reino. Nos ensina a sermos liberal com relação ao teu reino. Nos ensina a sermos investidores do teu reino, patrocinadores da tua obra neste reino, nesta terra. Entendendo, Senhor, que desta forma nós iremos atrair as tuas bênçãos sobre nós. Mas que não seja essa a nossa motivação, mas que seja a gratidão para contigo. Porque eu entendo que se o Senhor encontrar gratidão nos nossos corações, nós iremos viver uma vida muito mais melhor. Então a minha oração nesta noite é que os teus filhos não venham juntar em sacos furados. A minha oração nesta noite é que eles trabalhem muito, mas colham muito. Que a sua semente produza a 30, a 60 e a 90. Que os seus campos produzam muito mais do que aquilo que eles de fato plantaram. A tua palavra nos diz, Deus, que Isaac plantou uma semente e colheu 100 vezes mais. Que nós vamos plantar uma semente e colher 100 vezes mais. Amém?